Então, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Pelo Estudo e Pela Fé. Hoje a gente está num vídeo um pouco diferente. Eu estou aqui nos escritórios da igreja em São Paulo. Eu estou com o presidente, né? Mas ele era presidente, o Paulo Souza. Não, Fernando Souza, desculpa. Fernando Souza, ele é o gerente da história da igreja na América do Sul. Então a gente vai conhecer um pouco o que é a história da igreja, o que é esse departamento da história da igreja e como a gente pode ajudar, né, como membros da igreja, a abastecer, né, a história da igreja no Brasil. Então, seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigada por ter aceito conversar comigo aqui no Pelo Estudo e Pela Fé. Então, como de praxe, a minha primeira pergunta para o Fernando Souza é como a igreja entrou na sua vida. Bom, Sara, primeiramente obrigado, né? É um prazer estar com vocês aqui. Eu espero que a gente possa comentar, possa ajudar algumas pessoas, né? Mas eu fui para o primeiro ano de ensino médio e casualmente, bem atrás de mim, sentava um membro da igreja, eu estava na primeira carteira. Então ele foi trazendo os folhetos, foi me falando da igreja. E um ano depois, para encurtar, ele me fez um convite para jogar bola e eu pensei, puxa, esse rapaz não desiste, esse pessoal dessa igreja é complicado mesmo. Mas nós éramos bons amigos e ele era muito bom em matemática e a gente estudava juntos. E foi assim então que eu fui lá para jogar bola com eles pensando, se alguém lá falar um palavrão ou se alguém brigar, vai ser um motivo que eu vou ter para nunca mais pisar nessa igreja. E fomos lá, jogamos futebol. Terminou sábado, a tarde do sábado inteirinha e nada aconteceu em uma tarde toda de futebol, você deve entender um pouco. E quando acabou ele falou, gostou? Eu falei, parece tudo menos futebol. Eu estou curioso de saber por que vocês não brigam. Tá? Ele falou, por causa da igreja, ensinamentos. Ele falou, vem amanhã para você conhecer. Aí eu voltei no domingo, os missionários foram em casa, e assim que eles foram em casa, a minha mãe não gostou muito da ideia, mas como eles falaram e testificaram a respeito do profeta menino Joseph Smith, aquilo para mim foi assim um raio de luz na minha vida, porque eu nunca tinha ouvido falar. E quando eles falaram, eu tive uma sensação pessoal que eu já o conhecia. Então eu falei, olha, eu quero tudo. Quanto é que se paga por esse livro? Quanto é que se paga pelos folhetos? E eles, não, tudo de graça, mas então é tudo meu agora. E no dia seguinte, então, eu já estava plenamente convertido, acreditando no profeta, acreditando nas doutrinas, tendo uma outra visão da vida. E um ano depois, eu já estava na missão. Que foi aonde realmente a coisa concretizou, fortaleceu meu testemunho, né? Então, foi muito bacana nesse período. Eu entendo que se eu não tivesse ido para a missão, eu não teria basicamente aprendido ou conhecido as doutrinas da igreja. Aonde você serviu a missão? Eu servi em Recife do ano 84 até o ano de 1986 com o presidente Paulo Roberto Puerta e a sister Rita Puerta. Então, o Fernando Souza também foi presidente, eu chamei ele de presidente porque ele foi presidente na missão na Porto Alegre Sul. Na tua terra. Na minha terra. Então, ele foi presidente da Porto Alegre Sul e também foi, por um curto período, presidente da missão em Brasília. Então, além de... Foi 2 vezes presidente. Não conheço muitos que foram 2 vezes presidentes. Poucos, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que é a história da igreja. Por que existe esse departamento na igreja e por que a importância dele para a igreja e para os membros? Primeiro que é um mandamento dado pelo Senhor, né? Tem uma escritura aqui em Doutrina e Convênios, no capítulo 21, na seção 21, no versículo 1, que diz assim, e eis que um registro será escrito entre vós, e nele será chamado vidente, tradutor, profeta, apóstolo de Jesus Cristo, élder da igreja pela vontade de Deus, o Pai, e pela graça do vosso Senhor Jesus Cristo.
Então, quando a gente pensa nessa escritura, e mesmo com Joseph, e naquele momento ali com os primeiros membros da igreja, eles começaram a tomar nota de tudo por instrução do Senhor. Então, tudo que o profeta fazia, tinha sempre alguém que estava tomando notas. Inicialmente Oliver Cowdery, mas até Emma tomou notas do que Joseph fazia ou traduzia. Então, tudo foi assim sendo basicamente sendo escrito sobre cada detalhe importante. Então a igreja ela tomou isso como uma missão, e desde então nós temos registradores para a história da igreja. Então existe em todo o mundo departamentos de história da igreja. Então até mais ou menos uns 12 anos atrás, o departamento estava concentrado em Lago Salgado. Então nós tínhamos uma autoridade geral que era designada, uns 70 autoridade geral, era designada como responsável, e então ele ficava ali em Lago Salgado e recebia os históricos enviados pelas estacas, tudo de uma forma assim, muito mais simples do que hoje. O que aconteceu? A igreja ela começou a perceber que muita parte assim da história não estava sendo enviada. Muitas estacas de muitos distritos e missões. Então eles começaram a pensar, puxa, se a gente está tendo dificuldades, por que a gente não coloca um gerente na África para poder ensinar aqueles irmãos que têm dificuldades? Então eles colocaram 2 gerentes na África, depois colocaram um gerente no Peru, colocaram um gerente no México, e aqui no Brasil, por 10 anos, ficamos com casais, mais de 10 anos, por casais missionários que estavam servindo. Por 10 anos, especificamente, ficou o casal Sanches, Elder e Sister Sanches. Então, eles foram desenvolvendo o centro de preservação, foram desenvolvendo algumas atividades com os históricos das estacas, mas se concentraram mais a esta parte. Porque já um casal assim mais idoso, então eles não tinham a mesma possibilidade de viajar para os estados e nem sempre eles tinham essa possibilidade ou disposição. Quando se terminou a missão deles, depois de 10 anos, né? Nossa. Já tinha passado o irmão Norberto, esposa, e outros irmãos, Paulo Machado, já tinham passado aqui pelo Brasil. Então, o departamento resolveu ter um gerente profissional. Nisso eu estava em Porto Alegre, quando eles ofereceram essa oportunidade, eu participei de um processo seletivo com mais 63 outras pessoas. E no final ficamos em 4 e no final eles me contrataram para vir para cá. E faz quanto tempo que existe o profissional? 2 anos. 2 anos. 2 anos. E nesse caso eu cuido de toda a área Brasil e também da Argentina, do Chile, do Paraguai e do Uruguai, que é a outra área que compõe toda a América do Sul. Então são 2 áreas, a área Brasil e a Sul-América Sul. Quais as maiores dificuldades que tu encontra para conseguir resgatar, né, a história da igreja no Brasil e na América do Sul? Então, é engraçado que nós estamos tentando fechar o ano de 2022, né? Nós estamos quase terminando 2023 e a presidência da Área Brasil nos deu um desafio de fechar com 100% todas as estacas e distritos e missões do Brasil. E faltando pouco tempo para fechar 2023, a gente curiosamente já está em 98%. Mas assim, ligando, pedindo, conversando com alguns irmãos para auxiliar o presidente da estaca ou os secretários que fazem, né? Algumas estacas chamaram historiadores, né? Um especialista de história na estaca, mas a grande maioria, a história é feita ou pelo secretário executivo ou o secretário da estaca. Então muitos irmãos nem sabem que esse chamado existe. Então é um chamado novo. Não é novo, ele consta no manual geral, mas não é assim um chamado que as pessoas tenham capaz que atentado para. E infelizmente isso meio que atrapalha, porque até uma irmã pode ter esse chamado. E nós temos inclusive hoje, já no Brasil, nos auxiliando, temos a irmã Ludmila em Brasília, que está nos auxiliando, temos o irmão Paulo Maia
no estado do Ceará, e temos o irmão Constantino Alcântara, em Belém do Pará. E hoje nós estamos agora trabalhando para que os demais estados brasileiros também tenham pessoas. Já na outra área, nós temos ali uma situação também curiosa. Temos o casal Zivik, que foi uma autoridade geral, é uma autoridade geral que foi desobrigada alguns anos atrás, que nos auxilia muito. Mas nós não temos ninguém em Buenos Aires hoje. Nós não temos um casal, nós não temos um missionário, nós não temos nem um voluntário, nós não estamos tendo. A Argentina passa por uma convulsão social muito forte, uma situação muito complicada. Então, toda vez que a gente pensa em alguém, mas tem ônibus, ou tem que andar de carro, ou tem que... Então, temos tido alguns problemas para encontrar essa pessoa. No Chile, nós temos uma irmã que foi chamada recentemente, a irmã Pamela, e temos o irmão Eduardo, que fica na capital, em Santiago, cuidando do centro de preservação. No Paraguai, temos uma irmã chamada Margarita Riveros, que já está há alguns anos com o departamento, fazendo um trabalho muito bom. E temos o irmão Jorge e Liliana, lá no Uruguai. Também temos a irmã Elizabeth, que cuida da parte do centro de preservação também. Mas, curiosamente, apesar de nós sermos mais novos aqui no Brasil, a gente está com 98%. Nesses países, a gente está numa faixa de 40%, 45% dos históricos de 2022. Sendo que a irmã Margarita, por exemplo, fala, eu não sei o que fazer, me ajuda, vem aqui. Aí eu fui ao Paraguai, conversamos com alguns presidentes, e eles então passaram a dar uma maior atenção para isso, né? Para a necessidade de escrever a história. Na realidade, irmã, o problema começa pessoalmente, conosco mesmo, né? Eu me recordo quando eu era um jovem, e a igreja falava assim, você tem que ter um diário pessoal. Lembro. E aí você pergunta para vários membros no domingo, você tem um diário pessoal? Aí o pessoal fala, eu tenho um anuário, né? Eu tenho um de 10 anos, a cada 10 anos eu vou lá e escrevo algo. Mas o ideal é que todo membro pudesse recordar a sua própria vida, até para deixar para os seus filhos, para os netos e para outras pessoas. Recentemente, nós fizemos a linha cronológica do Brasil. Isso foi uma iniciativa do irmão Norberto e da sua esposa, muitos anos atrás, passou pelo Sanches, Elder e Sister Sanches, mas isso ia até o ano de 2008. E de 2008 até 2022, muitas coisas ocorreram, né? Tivemos o apóstolo chamado Elder Soares, tivemos aí novos templos, tivemos novas revelações, enfim, muitas coisas ocorreram no Brasil. Então nós fomos fazer vamos dizer assim, uma atualização da linha. Mas curiosamente, a gente procurava foto de capela. Uma coisa simples, né? A foto, por exemplo, uma capela que nos deu bastante trabalho lá em Manaus. Eu liguei para um grande amigo em Manaus e falei, você tem uma foto da Capela de Alvorada? Por favor. Eu estou achando uma foto da Capela de Alvorada. Essa capela ainda existe? Existe. Inclusive a sede da missão, tudo. Mas eu queria a foto, não agora, a foto dela original. Lá no passado, quando eu era missionário. Sim. Aí eles falaram, olha, eu tenho sim, mas tem 200 irmãos na frente. Aí eu falei, tá bom, me manda o que você tiver. Aí eles me mandaram uma foto. E nós tivemos que fazer um trabalho com inteligência artificial e fomos retirando as pessoas para poder ficar só a capela. Só para você ter uma ideia de como foi difícil para ter essa foto. Sim, imagina. Mas não era só essa capela que nós tivemos dificuldade. A capela da Rua das Ninfas, no Recife. Olha que nós temos muitos irmãos maravilhosos no Recife, mas ninguém nunca imaginou de tirar uma foto da capela. Só da capela, não dos membros, da capela. Da primeira casa, da primeira propriedade, como era a propriedade antes da construção. Então, às vezes nós até temos essa foto guardada em algum departamento do escritório, mas ninguém sabe onde está. E aí então fica cá, mas cadê? Ninguém, a gente não conseguia. E curiosamente, consegui com uma pessoa também amiga, mas tinha uns escritos, então nós tiramos os escritos. Essa capela já não existe mais, ela foi vendida e posteriormente demolida.
Mas era uma capela que eu servi como missionário lá e as pessoas amavam aquele local. Então eu sei o quanto é curioso. Mas o que me chama a atenção é de não conseguir, com muitos, até dos pioneiros, uma foto específica da capela. Não. Né? Eu não sei se as pessoas lá em Porto Alegre têm uma foto da ala 1, assim, só da capela, dela original. Boa pergunta. Eu sei que tem aqui no centro de visitantes, Sim, né? aqui nós temos. Mas será que nós temos lá? Não. Será que a gente tem uma foto da ala 2? Não. Do processo inicial da ala 2? 100 pessoas, né? 100 pessoas? Que é uma coisa... Mas não vai só uma capela. Às vezes eu chego num lugar e falo assim, quem foi o primeiro missionário de vocês aqui? Aí, por exemplo, lá em São Luís, foi a família Saldanha. Eu falei, sim, família Saldanha, eu conheço eles. Uhum. E cadê a foto do Elder Saldanha? Ninguém tem. Ninguém tem, a não ser a própria família ou o próprio irmão que às vezes mora já fora, às vezes já foi para os Estados Unidos, às vezes, sei lá, alguns já até faleceram. Uhum. Então a gente vem hoje fazendo um trabalho, Sara, buscando assim, foto de uma capela, de uma casa inicial, em Belém do Pará. Quando eu passei lá como missionário, nós só tínhamos casas. Né? A primeira capela do Ramo Belém, nós ajudamos a carregar a terra para dentro da capela, todo aquele processo com os irmãos, levantando as paredes. Foi muito bacana. Mas e a foto da casa? Casualmente eu tinha nos meus registros. Oh, que bom! Né? Nunca imaginei que ia ser um historiador. Eu tinha lá a foto. Mas muitas pessoas não têm a foto do primeiro missionário da casa, ou a foto da primeira família que foi fazer uma missão, ou de um irmão que recebeu, sei lá, um milagre na vida dele. Então tudo isso pode parecer assim, até simples, mas é extremamente importante manter um registro. Então vocês que estão nos ouvindo, né, que estão nos vendo, se vocês têm material antigo da igreja, mande para o Departamento de São Paulo, né, uma cópia, ou faça um scan, né, escanear e mandar, porque eu acho que vai ser é muito importante, né, ter esses registros. A gente sempre ouve falar, acho que sem a história, sem a gente saber a história, como a gente vai continuar, né, sem saber como começou a igreja no Brasil. Se você não tem história, você não tem futuro. Exatamente, a gente não sabe, a gente não pode nem ajudar a melhorar os erros, né, que foram cometidos, e nem saber quem são essas pessoas, né, e como foi o sacrifício delas. A gente ouve tanto dos pioneiros, né, em Utah, né, que vieram, porque a gente não procura também saber a história dos pioneiros do Brasil, né, quem foram os primeiros e o sacrifício que eles tiveram para a gente estar aqui hoje, como membros, né, e a gente está num prédio da igreja. Tudo isso foi através do sacrifício, né, e da história dessas pessoas que fizeram parte da igreja e que fazem até hoje, muitas famílias fazem parte até hoje da igreja como os pioneiros. E, Fernando, qual é o objetivo da igreja para o futuro sobre esse departamento? O que a igreja espera, o que a igreja quer fazer com esse material? Se existe, a gente já sabe que tem o livro Santos, né, que acho que foi usado graças a todo esse material, né, que foi guardado dos últimos 200 anos. Foi feito, né, o livro Santos 1, 2 e 3, a gente já fez propaganda, né, a gente já falou aqui um pouco no nosso perfil, né, sobre os livros, mas qual é o objetivo, onde a igreja quer chegar com todo esse material? Não só guardar, quer só guardar, ou ela quer mais do que isso? Não, sempre a igreja tem um propósito, nada está feito só por ser feito, né? Mas, por exemplo, nós estamos trabalhando pelo Santos 4 agora. Muito em breve nós devemos ter alguma novidade, provavelmente em 2024 ou começo de 2025, nós já devemos ter esse livro disponível para os irmãos. Mas em termos de história, a gente está querendo agora aprofundar mais. Então, esse ano aqui, a partir de outubro, nós vamos fazer um lançamento a nível mundial de uma ferramenta que vai ajudar tantas alas como os ramos, distritos, missões a recordar a sua história de uma maneira muito mais fácil, por meio de um celular. Então nós vamos entrar na era digital. Nossa, que bom. Então isso vai facilitar muito. Eu recebi o primeiro treinamento sobre essa nova ferramenta, né? E muitas pessoas vão ter acesso da liderança, então não vai ficar só em cima de um secretário, vai ficar, vamos dizer assim, que dividido por organizações, e
vai ser possível recordar com fotos, vai ser possível recordar com escritos, vai ser possível trazer histórias de fé, milagres que ocorreram. Vai ser possível também ver destaques, né? Por exemplo, eu tive um período em que eu morei em Fortaleza, como eu estava ali falando anteriormente, e nós vimos irmãos que tiveram sucesso na vida acadêmica, irmãos que tiveram sucesso profissional, que começaram com empresas desse tamanho e expandiram, ficaram pessoas muito, muito bem financeiramente. Alguns irmãos que enveredaram pela carreira política, mas que quase ninguém conhece. Por exemplo, a nossa irmã Fabiane, lá de São José do Sul, não é isso? É uma prefeita que pouquíssimos membros da igreja têm ciência que nós temos uma mulher prefeita numa cidade gaúcha. Membro da igreja. Membro da igreja que vai todo domingo, que é ativa, que é fiel, firme, uma boa amiga nossa. Então eu fico pensando assim, puxa vida, quantas coisas boas, né? A gente pode estar divulgando por meio da história e de recordar a história. Então é isso, às vezes das nossos irmãos que são chamados como 70 diária, né? Ou mesmo autoridades gerais, muito da história desses irmãos às vezes nós não temos recordado. Então a gente está buscando tudo isso. E em termos de departamento mesmo, nós estamos pensando em crescer. Então hoje nós somos 7 no mundo, são 7 gerentes no mundo. Esses gerentes cobrem geralmente 2, 3 áreas cada um. Então a tendência para os próximos anos, porque a igreja percebeu que com esses novos 7 homens em campo, os registros da igreja eram assim, ó, aumentou-se muito. Porque, por exemplo, eu consegui aqui, Sara, a primeira cadeira da primeira presidência de estaca da América Latina. Nossa! Feita, daqui a pouco nós vamos registrar lá para você mostrar para os irmãos, feita pelo irmão Walter Spatti, o primeiro presidente de estaca. Ele fez a cadeira. Naquela cadeira sentou o presidente Kimball, que o chamou como presidente de estaca, que no futuro veio, dedicou a terra para a abertura aqui do Templo de São Paulo, que veio fazer a dedicação do Templo de São Paulo e que profetizou no ano de 1947 que os países aqui da América do Sul iriam ter sucesso. Muitos irmãos iriam crescer. E nós vemos aí uma série de irmãos que têm muito sucesso profissional em todos os aspectos da vida, só pelo fato de serem membros. Mas às vezes nós não nos recordamos ou não lembramos sobre isso. Existe no departamento o registro dos discursos ou dessas promessas? Eu me lembro que o Elder Holland também fez um aqui falando da prosperidade do Brasil. O departamento tem esses registros? Vocês buscam esses registros? Nós buscamos, nós geralmente guardamos tudo. Nem todo material, como é que eu posso dizer assim, fica disponível. Geralmente quando é uma autoridade geral, a igreja tem um cuidado extra, né? Quando é um Elder Holland, um apóstolo. Então nem todo material pode ser assim acessado. Mas nós temos a biblioteca da igreja em Lago Salgado e nós temos tudo registrado, ou em forma física ou em formato digital. Então nós temos tudo que é ali a Rona, nós temos tudo digitalizado. E não sei se você já teve a oportunidade de conhecer as montanhas que tem lá naquela região do Lago Salgado, que foi construído dentro da rocha no ano de 43. Eu ia lhe perguntar isso, porque as pessoas são muito curiosas, né? Todo mundo sabe que a igreja tem um cofre, né? E as pessoas têm muita curiosidade, o que é? Então, o Fernando Souza, ele foi até essa montanha, né? Que tem lá em Salt Lake, lá em Utah, onde guarda. Então, tu poderia nos contar um pouquinho do que tu viu lá dentro? Porque nem todo mundo pode ir lá, né? Não é por uma questão de que é um segredo, mas é uma questão de preservação, porque lá tem muitos documentos, né? Muitas coisas importantes. Mas o Fernando, né, teve a oportunidade de ver com seus olhos. Então, poderia nos contar um pouco do que você viu lá naquela montanha, cofre, né? Olha, o curioso é pensar uma igreja fazendo algo
para preservar a história. Que não é dinheiro, né? Não é um cofre com dinheiro. Se fosse um cofre com dinheiro, estava explicado. Mas quando eu cheguei lá, que eu vi o primeiro livro de Parley P. Pratt, que ele usava no bolso para pregar o evangelho, quando eu vi a primeira edição de um livro de Mormon, em português, em espanhol, em outras línguas, eu fiquei assim, que coisa é essa? Que é isso aqui, né? Uhum. E como bom brasileiro, eu sempre queria ir tocar nas coisas e o irmão falava, não toca, não pode tocar, por causa das questões de temperatura, da umidade das nossas mãos. Mas enfim, a igreja ela guarda tudo que vocês possam imaginar, que são coisas importantes, históricas, não só da igreja. Ela guarda também, vamos supor, dos governos, né? Coisas que são assim como leis importantes. Tudo está preservado. E se acontecer uma guerra, uma coisa muito forte que venha a afetar aquela região, nós temos também a proteção das portas para todos os tipos de radiação e etc. Inclusive água. Não sei se você sabe, Sara, mas lá dentro tem como se fosse um canal assim de mais ou menos 1,5 metros de altura, por uns 12 ou 14 metros de comprimento, com a água da montanha que é canalizada para aquele espaço. Se por acaso tiver que ficar fechado por um período, eles têm água ali para um tempo bem razoável para a sobrevivência, além de outras coisas para a sobrevivência de quem estiver ali naquele momento. Uhum. Mas o mais interessante é realmente os livros, é realmente toda a nossa doutrina, os escritos de Joseph, tudo original, tudo preservado. Tudo que a igreja consegue como o dinheiro daquele banco de Kirtland, tudo que ela consegue comprar, que ainda está disponível, está tudo lá guardado. Não é para a gente fazer dinheiro com isso, não é para nada, é só para manter a história mesmo. Para preservar a história. Para preservar a história. Então tem documentos de todos os lugares do mundo. Todos os lugares do mundo e muito focado também no período de Joseph, quando ele reiniciou o processo. Tem a história. Tudo. Aí nós temos também as escrituras sagradas de todas as formas que você possa imaginar, em todas as línguas. Uhum. Então é uma coisa assim que você fica, puxa, mas... Então é como se fosse um museu da igreja, mas de documentos. A gente chama de centro de preservação. Museu seria... O museu é uma coisa mais assim, antiga, velha, não. Uhum. E no nosso caso não é nem para ser visto, é uma coisa para ser estudado, para se aprender com erros, ou se aprender com coisas boas do passado e replicá-las e torná-las muito melhores. Uhum. Essa é a ideia sempre. E preservar sempre. Como a gente fala, né, a gente quer provas, né, das coisas que aconteceram, apesar da gente tem que ter a fé, né, muitas coisas, mas eu acho que a igreja lá tem as provas de que realmente Joseph existiu, né, de que realmente ele escreveu aquilo. Não foi um conto, não foi uma historinha. Não. O livro Santos é a grande prova disso. São registros dos pioneiros, pessoas que conviveram com Joseph, que viram defeitos da pessoa, do homem Joseph, e relataram, olha, hoje eu vi o profeta aqui, sei lá, dando um chute na bola, o gol estava aqui, a bola foi para lá. É uma coisa boba, né? Uhum. Mas importante para nós. Importante saber que ele gostava de brincar com as crianças. É importante para nós saber que ele se esforçava para poder ter uma vida digna. E mesmo com tantos desafios que ele atravessou, com perseguições de todos os tipos e níveis, ele era uma pessoa realmente que fazia tudo para poder ajudar o próximo, ajudar até pessoas que nem eram membros da igreja e que nem eram simpáticos a ele. Uhum. Isso é o que é mais curioso, né? Uhum. Então, eu tive, curiosamente, antes de pensar que eu ia fazer parte desse departamento, eu recebi o chamado para servir como presidente de missão em Porto Alegre. E eu falei para minha esposa, né, o nome dela é Miriam. Eu falei, Miriam, vamos aproveitar? Vamos fazer uma tour pela parte histórica da igreja. Vamos lá em Nauvoo, onde a gente conseguir, vamos lá. E nós somos assim, meio sem um roteiro, sabe? A gente só foi, marcamos alguns hotéis e fomos para lá. Mas olha, eu vou dizer para você que está aí me ouvindo, eu
fiquei encantado com cada lugar que eu fui, em Manchester, toda aquela parte ali em Ohio, Nauvoo, eu fiquei assim, falei, Senhor, não acredito, que coisa linda. O templo de Nauvoo. E eu fiquei imaginando, na pobreza dos irmãos, né, se a gente não tivesse registro, ele ia achar que eles eram tudo ricos. Construírem um templo num local que não era apropriado, como é Nauvoo, né, um charco, mas eles conseguiram construir um templo e transformar aquilo num dos lugares mais lindos daquela região. Então, a história é isso, a história é fazer a gente reviver momentos muito importantes e especiais. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a gente vai se deslocar, por exemplo, o primeiro registro dos missionários aqui no Brasil. Na hora que eles chegaram no Brasil, como é que eles começaram a ver as potencialidades, né? E quão difícil deve ter sido. Os primeiros 50 anos no Brasil, a nossa igreja não cresceu. Foram 50 anos muito áridos. E o Elder Ballard, que em 1925 dedicou essa terra, ele falou que isso ia acontecer. Ele falou que os primeiros 50 anos seriam 50 anos bem lentos. Foi exatamente isso, mesmo no Brasil. As primeiras famílias batizadas em Joinville, a gente teve sucesso em Joinville, naquela região. Tivemos sucesso em Ipomeia também. Mas nós não tivemos sucesso imediato em São Paulo, ou imediato em Porto Alegre, ou no Rio de Janeiro. Muito pelo contrário. A sede da missão seria no Rio de Janeiro, por ser a capital do Brasil. Mas não... O presidente Wells, com o Roland S. Wells, quando ele foi lá, ele falou, não é aqui. Nós temos que ir para uma cidade onde tem maior concentração de pessoas que tenham mais afinidade com a gente. E aí ele veio para São Paulo e falou, é aqui. Né? E então foi assim que a gente começou em São Paulo, baseado basicamente em duas grandes colônias, né, dos alemães e dos italianos. Foi que deu um boom na igreja aqui. E a coisa, assim como aconteceu em Santa Catarina, também aconteceu aqui. Ou seja, nós começamos em Santa Catarina e quando nós colocamos a placa na primeira capela da América Latina, que é lá em Joinville, o historiador da cidade não sabia que a igreja tinha começado lá. Nossa! Ele falou, vocês começaram aqui, na minha cidade, eu não sei. Eu falei, nós começamos aqui. Como tem outras religiões que começaram em outros lugares, nós casualmente começamos no estado de Santa Catarina. Para valer, né? Eu acho que ajudava na língua também, né? Tudo ajudava, porque os missionários vieram falando em alemão. E qual era a dificuldade de São Paulo, qual era a dificuldade de Buenos Aires? Porque a missão pertencia à Argentina na época. Então era a missão argentina e o Brasil era um ramo da Argentina. Imagina, o Brasil tão grande, o ramo da Argentina. Ramo da Argentina. Quando eles chegaram aqui no Brasil em si, né, que eles foram a Ipomeia por causa dos irmãos que estavam escrevendo, a família Lippold, eles viram que ali tinha uma potencialidade, mas eles precisavam de um lugar maior. E esse lugar maior, na ocasião, foi a Joinville, que tinha uma concentração grande de alemães. Uma cidade maior, né? Cidade maior, e isso foi assim uma bênção, né, para aqueles missionários que começaram, o Elder Baltstead e seu companheiro. Eles falaram, é aqui, vamos comprar uns cavalos aí, vamos lá, sair pregando o evangelho. E foi o que eles fizeram. E quando chegaram aqui em São Paulo, igual a Buenos Aires, percebeu-se o mesmo problema. Um alemão morava aqui, outro alemão morava lá na Zona Norte. Aí outro morava na Zona Leste, outro morava lá na Zona Sul. Sim. E em Buenos Aires, o mesmo problema. Eles não ficavam concentrados num lugar. Eles não estavam numa mesma vila, no mesmo bairro. Pedaço, no mesmo bairro. Não estavam. Já em Joinville, estavam todos juntos. Tudo concentrado. Apesar de ser uma cidade mais forte ali no sul, mas eles tinham uma concentração maior. Eles gostavam de manter a tradição da língua, né, como também aconteceu em Porto Alegre. Mas Porto Alegre também é o mesmo problema, o pessoal muito espalhado. Né?
Onde é que eles não estavam espalhados? Em São Lourenço. Mas ou na serra. Ou nas serras. Uhum. Mas, na ocasião, até para chegar na serra, eu imagino que levar uns 3 dias de cavalo. Com certeza. Imagino. Então eu penso que os missionários não tinham esse tempo e não tinham, capaz, que a ideia de subir a serra ou ir para São Lourenço, que é um local... Eles sabiam, né, muito bem onde eles estavam, né? Distante, longe. Uhum. Então eles tentavam os locais assim, focos, né, os centros de força, né, que eram as capitais. Uhum. Então agora, pessoal, a gente vai lá na sala onde fica o departamento de história da igreja em São Paulo e a gente vai mostrar um pouco da história que eles têm, né, a mostra, né, visível pra gente sobre a história da igreja no Brasil. Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui é a sala do departamento de história da igreja. Esses são os missionários e o meu marido, que vocês já conhecem, que está aqui, os missionários que fazem parte do departamento de história da igreja. Então, o Fernando vai contar um pouco do que tem aqui, né? Se vocês estão observando, tem um monte de relíquias, vamos dizer assim. Nós vamos conhecer o primeiro missionário brasileiro que está aqui, ó. Esse é o Alfredo Lima Vaz, né? Ele era do ramo de Campinas, isso nos anos 40, e ele se batizou na igreja. Um pouco mais para frente, então, ele recebeu o desejo e tudo de se tornar um missionário, e assim ele foi para a missão. E foi o primeiro missionário que nós tivemos em campo. E essa irmã que está ao lado dele é a irmã Roberta McKnight. Ela, naquela ocasião, recebeu a designação do presidente da missão de fazer a tradução do livro Doutrina e Convênios. Então ela começou, ela era americana, morava aqui em São Paulo, então ela começou a fazer a tradução e nós temos a tradução por causa dela. Nossa. Mas nós temos aqui, ó, a perna de uma cadeira do templo que foi feita pelo irmão Walter Spatz. Essa foi no começo de 1978. Esse cordão aqui de carpete foi da primeira casa que nós tínhamos ali na rua Itapeva, né? Nós guardamos o cordão, uma coisa que às vezes as pessoas jogam fora, né? Aqui nós guardamos. Aqui nós temos terras de alguns templos, né? Abertura da lembrança do Recife, Porto Alegre e outros templos nós guardamos também. Esse aqui é o mármore, não sei se os irmãos sabem, mas o melhor mármore do mundo está no Brasil, né? Os granitos também. Muito então, mármore vai lá para os Estados Unidos, né, comprados aqui. Então são comprados no Brasil e nós temos aqui uma lembrança, né, do mármore que foi usado na maioria dos templos brasileiros. Se eu não me engano, o mármore está no centro de conferência lá em Salt Lake, na parte de superior, cima, né? Isso, Superior. No terraço, né, onde a gente pode visitar, tem o mármore do Brasil. E nós temos ali a pá que foi doada pelo filho do irmão Walter Spatz, né? Olha só que coisa curiosa, essa é a pá original da abertura de terras do Templo de São Paulo. A terra da abertura está ali, gravada ali, ó, tá presa. E aqui vocês vão ver as pás, né, de todos os templos que nós já temos a abertura de terras, e tem ali as fotos também, que é uma coisa assim muito curiosa. Falta ainda a foto de Belo Horizonte, que está sendo providenciado. Então... Mas nós guardamos outras coisas curiosas, né? Isso aqui, por exemplo, é um prego de um telhado de uma casa, que segurava a estrutura antigamente. Então as madeiras passavam aqui embaixo, ele prendia aqui assim. Então, capaz que com qualquer outra pessoa isso fosse ser jogado fora, mas como a casa foi algo que nós utilizamos por anos, nós guardamos esse prego. Então é de uma casa que foi alugada para fazer uma capela, que pertencia a uma capela. Exatamente. Isso foi usado pelo Elder Soares, no Templo de Fortaleza, né? E ele nos enviou aqui, foi muito gentil da parte do Elder Soares. Ele nos mandou as duas, inclusive. Nós temos até a foto dele aqui, nesse balcão, fazendo a colocação da pedra e tudo mais. Nós temos de Campinas também. Aqui nós temos, esse daqui é de Curitiba. Tá? E vocês podem observar que nós temos outras coisinhas guardadas, né?
outros documentos. Eu gosto muito daquela foto, essa aqui. Aqui? Ah, aqui. Os profetas. Onde mostra os profetas. Óbvio que ainda falta, claro, o presidente atual, porque eles ainda estão aqui conosco. Exato. E o curioso dessa foto é um irmão de Fortaleza, que é um grande artista que teve essa ideia e depois nos presenteou isso. Então, muito bacana. E aquela foto? Ali é dos missionários lá naquela ocasião, já em Santa Catarina, tá? Andando de bicicleta. Alguém teve a ideia de tirar a foto deles. Feliz ideia, então nós temos mantido aqui. Esses não são dos primeiros missionários? São dos primeiros. Os primeiros missionários. Não sei se é do primeirão, mas é daqueles que estavam no início. Então, a gente não tem como saber pelo fato da foto de estarem de costas, né? E às vezes as fotos, infelizmente, as pessoas não marcam os nomes. Nós temos 2.000 fotos aqui hoje, guardadas, que o Elder Sterklau, que tem feito um trabalho incrível nisso, mas não temos a mínima ideia de quem são as pessoas. Nossa. Sabemos que são pioneiros, foram batizados, já faleceu a grande maioria, mas não sabemos se é José, Maria, Antônio, não sabemos quem. Só... E até peço que, se os irmãos tiverem fotos, diários dos seus parentes, que vocês vão jogar fora, não façam isso, mandem para nós. E nós podemos aqui, então, doem para a igreja, e nós fazemos todo um trabalho e mandamos para a sede da igreja. E mandem junto a autorização, né? Sim. Se alguém tiver qualquer dúvida, o nosso telefone aqui é o 11 3723 3612. Tá? Você pode ligar e nós podemos esclarecer como fazer essa doação para a igreja. E eu queria só mostrar aquele quadro que está ali atrás dos missionários, que é dos presidentes de missão no Brasil. Você chegar mais próximo, sabe? Você vai poder... Deixa eu fazer a volta. Desde o primeiro presidente, né? O presidente Rowland S. Wells. E depois ali vem a sequência, né? John Bowers, aí você vem o William Sig Miller, e assim vai indo. E aí depois vai destrinchando para as 36 estacas pelo Brasil afora. Ou missões pelo Brasil afora. Então hoje a gente tem 36 missões no Brasil. Exatamente. E... Sendo que a última agora foi feita só uma modificação do nome. Nós tínhamos duas missões em Salvador, então ficou uma missão em Salvador, em uma parte assim mais centralizada, e a outra missão ficou Feira de Santana. Então, Salvador e Salvador Sul. Então, agora Salvador e Feira não foi criada uma nova, ela só foi modificada o nome, foi redimensionada. A parte assim das estacas que compunham a missão antiga. Que imagina, 36, em quanto tempo faz que a igreja... Desde 1928, quando nós começamos. Até agora. Que a gente multiplique em pouco tempo, né? Esse é o objetivo. Agora nós vamos mostrar a vocês o centro de preservação. Então aqui no centro, aqui na História da Família tem um centro, não é igual a montanha, né? História da Igreja, desculpa. Não tem a montanha como em Utah, mas tem uma sala especial. Uma coisa curiosa, eu vou abrir a porta, eu penso que está tudo escuro lá dentro. Ninguém entrou nos últimos minutos, então eu vou mostrar para vocês. Por que escuro? Porque é para preservação do papel. Então tudo aqui dentro é pensando na temperatura, então geralmente 16 graus. Nunca tem luz, né? Exatamente. Nunca tem luz, só tem luz quando alguém vai dentro da sala. Então, essa é a sala, uma mini sala, né, das montanhas de Utah, aqui em São Paulo, que preserva todos os documentos da igreja, né, da história da igreja. No Brasil. Vamos entrar. Sejam bem-vindos. Nós estamos num lugar escuro que agora começa a iluminar, né? É friozinho aqui dentro, pessoal. Como se fosse um ar-condicionado bem forte ligado. Aqui nós temos os livros que nós temos registrados, desde o número 1 e vai até o número 400 aproximadamente. Tudo com documentos da igreja. A maioria, não todos, mas nós estamos trabalhando agora para que todos possam ir para estas caixas aqui.
E o porquê que a igreja tem solicitado nós utilizarmos essas caixas? Primeiro que vocês podem observar, nós não temos nenhum tipo de grampo ou cola. Grampos, eles enferrujam. E ferrugem é um inimigo do papel. Cola é material químico e também, em algum momento, pode afetar o papel. Então, esse é um produto feito nos Estados Unidos, só tem, pelo que eu entendo, poucos fornecedores. Aqui dentro, nós colocamos o material a ser preservado, tá? Colocamos em folders, e dentro dessas caixas, quando estão fechadas, diminui totalmente umidade, ferrugem ou qualquer coisa que possa danificar o papel. Ou seja, nós estamos passando tudo, inclusive não só no Brasil, como também na América do Sul, para essas caixas, todo o material que nós temos. Então aqui vocês vão ver uma mescla entre as caixas e os antigos livros que nós fazíamos no passado. Tá? Então, eles ficavam preservados em livros, mas para preservar mais ainda, vão ser colocados nas caixas. Esse livro aqui, ó, é a Joia da Coroa. Nossa, que lindo! Esse é o primeiro diário de um missionário em 1928. Então, vocês podem observar. Eu não vou abrir muito, não vou manusear muito, porque eu deveria estar com luvas. Tá? Mas só para vocês terem uma ideia, essa aqui é da missão... Aqui, ó. Pega aqui, ó. Missão Brasileira. Brasília Mission. Exato. Quando nós começamos ali, 28, tem registros, e no ano 35, quando a missão começou, está tudo aqui registrado. Nossa, tá bom? que vocês veem, relíquia. nós guardamos mesmo. Tá? Nós temos aqui registros, você pode pegar aqui algumas, eu vou pôr eles no de lugar notícias locais. Aqui tem, mas esses são mais antigos, de 2008. Nós temos de 2000. Aqui já está mais atual. A gente tem dividido por Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Distrito Federal, Porto Alegre, minha cidade. Então eles têm, ó, 1900, se você olhar, 1949. Então esse registro aqui é registro da história da igreja de 1949 do lado de 1970. Então tá tudo aqui guardadinho, registrado e bem conservado, né? E aqui atrás nós continuamos, né? Outros registros. Aqui já estão em caixas. Tem partes tem ainda em livros. Olha. Templo de Campinas, Templo de Porto Alegre, de Recife. Nossa. Tem de 1970, de 69. Todas ali arronas, desde a gaivota. Todas. Aqui tem, olha como dá pra ver que é antigo pelo estilo, né? Sim. De 1971, de 1957, 54. Meu pai nasceu. No futuro, tudo vai estar em caixas. Nós estamos trabalhando para colocar todo esse material em caixas e para ajudar na preservação. Tanto que nós temos caixas que são caixas maiores. Então a gente está trabalhando agora. Os missionários estão nos ajudando a fazer esse processo de desenvolvimento aqui do Centro de Preservação de São Paulo. E tudo isso já é digitalizado também? Tudo digitalizado. Já tá nós terminamos agora. Não. Nós temos uma assista aqui, Sister Clau, que ela se dedicou a fazer esse trabalho. E então nós digitalizamos todo o nosso acervo. Então se pegar fogo aqui, já tá. Esperamos que não. Mas já tá tudo já preservado, não só fisicamente, mas também digitalmente. E é por isso que a gente convida a qualquer pessoa que tenha algo assim que seja muito caro para eles como família, mas que compartilhem conosco. Se eles não quiserem nos enviar fisicamente, pode mandar, claro que esse aqui é a pessoa tal, esse diário de irmão X. Para nós vai ser assim uma benção, uma maravilha mesmo. Deixa eu mostrar mais algumas coisas curiosas.
aqui nós temos, por exemplo, tudo que está no centro de visitantes aqui de São Paulo saiu daqui. Estavam todos guardados aqui nesse espaço. Então tudo que está lá, fotos, xícaras, todas as coisas que vocês verem no centro de visitantes, saiu do centro de preservação. Nós doamos para eles. E isso acontece não só em São Paulo, acontece em todos os locais do mundo. Quando vai a ter um centro de visitantes, nós somos o primeiro parceiro dos templos, né, que pertence aos templos, do departamento. E nós então doamos, às vezes uma pá, às vezes uma foto, às vezes uma cadeira. Inclusive nós mostramos a cadeira do Elder Spati, me lembra aqui, a gente vai recordar. Mas tem coisas curiosas, ó. Dá uma olhada nisso. Isso aqui era na primária antigamente, ó. As crianças usavam isso na primária. E aqui, deixa eu ver se está aqui. Eu tô vendo uma xícara lá. Sim, essa é uma, porque as outras já estão lá no centro de visitantes. Essa xícara, ó, Maristela, ela é minha amiga e ela falou, as xícaras da minha tia estão lá no centro de visitante. Ela é de... De que parte? Ela é de Caxias, mas eu acho que a família dela é de Joinville. Então a sua xícara está guardada aqui, e as que estão lá, nós doamos para eles. Mas isso aqui, ó, dá uma olhada, nós estamos trabalhando. Uma irmã, ela levava isso todas as reuniões sacramentais por anos, o mesmo buquê. Então, a família achou que era uma coisa curiosa e nos enviou, e nós temos mantido esse buquê aqui, e nós estamos trabalhando agora para colocar numa resina, alguma coisa para que isso não... Para preservar. Nossa. Estamos tentando encontrar alguém que nos ajude a fazer isso. Se vocês souberem de alguém que consiga preservar, liguem para o departamento da história da igreja para ajudá-los, né, a preservar. Nossa. São coisas curiosas, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Aqui nós temos algumas pás. Réplicas e época dos vanguardas. Nós temos muito material das vanguardas, né, dos momentos em cima, você pode observar. As pás. Então, algumas pás extras nós temos também. E aqui então nós temos o material que ainda não foi utilizado, mas agora você vai ver como é que era a obra missionária. Se você está reclamando que está aí no campo, que você carrega muito peso, eu vou mostrar a vocês uma máquina que os missionários carregavam aqui nos ombros. Ó. Olha aqui, ó. Elas estão ali. Ó. Esses eram projetores para fitas gigantes, só que eles pesam mais ou menos uns 25 quilos, eu imagino. E eles carregavam para... Eu carreguei muito essas máquinas. Vocês mostravam filmes aqueles filmes de fita? Filmes de fita mesmo, de rolo, né? Rolão. E aqui na frente, nós temos uma coisa muito curiosa, que eram os materiais dos missionários. Ó. Dá uma olhada. Aqui nessa parede, tudo que os missionários utilizavam. Olha, quem fez seminário antigamente também lembra um pouco. Acho que a minha mãe chegou a pegar, tinha umas fitas, né? A material da igreja era todo em slides. Para quem é um pouquinho antigo da igreja. Nossa, bem tá curioso, tudo... né? E esse daqui, ó. Deixa eu ver se é esse. É esse aqui. Esse daqui era aquele missionário americano rico. Que tinha força. O pai, ó, mais ou menos, aqui tem uns 10 ou 15 quilos, eu imagino. Né? E olha só o que vinha dentro. Então, o missionário tinha todo esse material, né? Por exemplo, a história da igreja. Tudo dentro. Tinha esse pequeno projetor e tinha também um gravador que falava pip, pip, e a gente ia passando, né? Então esses são os slides e aqui também são as fitas, cassetes e etc. Então isso as famílias americanas mandavam e nós então replicávamos no campo, fazendo o trabalho missionário. Vocês carregavam isso o dia todo. Era carregado o dia todo. O dia inteiro. Nossa. Carreguei isso o dia inteiro, por muitos dias, muitos meses, até completar 24 meses na missão. É assim, ó, carregava aqui e ia embora. Hoje o missionário carrega
Tcharam! Um celular. E essas fitas aqui, essas eram as fitas que nós mostramos naquela outra máquina. Né? Que nem de cinema. De Exatamente. antigamente, né? Aqui se falando sobre a construção do templo. Era bastante curioso. Vamos só mostrar agora, se quiser mostrar mais, fique à vontade. Essas fitas que estão aqui em cima são dos Mãos que Ajudam. Nós estamos mandando para Lago Salgado para preservação. Então estamos mandando a história do Mãos que Ajudam para São Paulo, ou para Salt Lake, desculpa. Queria só mostrar para vocês, para finalizar, uma cadeira que foi feita por um membro da igreja, o irmão Walter Spad, na qual ele era um marceneiro, né? Então ele fez todo o trabalho, ele colocou o couro, fez tudo. E nessa cadeira ele também foi chamado como o primeiro presidente de estaca da América Latina, aqui em São Paulo. Também sentou nessa cadeira o presidente Kimball, e a presidência da estaca que foi chamada na ocasião. Então é um ativo que nós estamos trabalhando agora para mandar para Lago Salgado também. Quem sabe vai entrar lá, vai ficar lá na montanha, né? Como uma... Ou no Museu da Igreja. Ou no Museu da Igreja. É mais como... provável. Tá? Só para os irmãos conhecerem. Até uma cadeira, se for algo histórico, nós podemos preservar. Mais uma curiosidade que a gente está passando. Vocês estão vendo essa parte aqui? Antes de ter o Anjo Moroni no Templo de São Paulo, isso estava lá com aquela agulha, né? E quando o profeta resolveu colocar o Anjo Moroni aqui em São Paulo, essa peça foi removida lá de cima, e nós então entendemos que era algo interessante também de ser preservado. Então mandamos fazer a pintura, no caso foi o Helder Sanches, mandou pintar, o pessoal da manutenção, e nós temos aqui a antiga, vamos dizer assim, ponteira do Templo de São Paulo, está aqui preservada também. E é pesado, eu tentei levantar, não tem como. Então eu gostaria muito de agradecer ao Fernando Souza, que é o diretor da América do Sul, diretor, né? Gerente da América do Sul, da história da igreja, por ter conversado com a gente, por ter mostrado, né, toda a história que tem por trás, né, da história da igreja, todo o departamento para nós, que ele ainda é pequenininho, mas que o objetivo, né, é que ele cresça mais, e a gente precisa da ajuda de vocês, de todos os membros da igreja, pioneiros ou não, mas que tenham algum contato com pessoas que tenham material, que possam mandar aqui para o departamento para ajudá-los. E como a gente fala, né, no nosso perfil, a gente busca o conhecimento pelo estudo e pela fé. A gente está tentando levar um pouco de conhecimento e mostrando a fé dos pioneiros do Brasil, né, quando chegaram aqui, construíram toda a história que hoje, né, já temos quantos templos? São 12? São 18 no total. Vai faltar parede. Vai faltar parede. Esperamos que ocupe todas, né, que a gente tem que ampliar. Hoje nós temos 18 templos, né? E a igreja tem 32 missões, 36 missões. E então que a gente que a história nunca pare, né? Que ela continue, que sempre tenha mais e mais material para a gente contar a história da igreja no Brasil. Então queria deixar uma última mensagem para nós, Fernando, pro perfil pelo estudo pela fé, sobre a história da igreja e a importância dela. Primeiro, agradecer a vocês por terem vindo aqui, por terem conhecido o nosso trabalho. Nós queremos dizer que nós estamos aqui para ajudar, né, para auxiliar os irmãos aí nas suas regiões. Mas se você tiver algo curioso de um pioneiro da igreja, como ela falou, entre em contato conosco e nós vamos com certeza verificar e passar. Nós temos um e-mail que é historiadaigreja, tudo junto, @churchofjesuschrist.org. Se você tiver qualquer dúvida também, pode nos perguntar por meio desse e-mail. E serão muito bem-vindos quando quiserem vir aqui a São Paulo para nos conhecer. Muito obrigado. Então, obrigada, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!